Olá, meu nome é Matheus, sou médico cirurgião e hoje trouxe um tema sobre a decorticação pulmonar. Então, vamos dar seguimento aí às aulas que a gente está tendo sobre pulmão e eu trouxe esse tema porque é uma questão muito prevalente, né, mesmo nos dias atuais. Bom, falando um pouquinho sobre introdução, né? Então é um termo que tem um significado de descascar. Então, decorticar, a gente vai fazer uma retirada das porções corticais das estruturas ou órgãos. Então, vai ser a retirada, né, dessa parte mais externa. Normalmente no pulmão, né, vai ser repetido por um tecido fibroso ou uma membrana inelástica, né, que vai recobrir ali o pulmão e as pleuras. Então, assim, só uma parte histórica, né? Teve o primeiro caso descrito de uma decorticação foi em 1892. Então, um francês, né, tinha feito esse primeiro ato e assim não foi bem sucedido. O paciente, né, faleceu no ato intraoperatório. Só no ano seguinte, né, em 1893, que tem um relato, né, no encontro de cirurgiões de um procedimento bem sucedido. Eles tinham a ideia, né, de fazer esse procedimento para tentar substituir, né, uma cirurgia mais mutilante, que era uma toracoplastia já descrita anteriormente. Então, mas assim, só na Segunda Guerra Mundial é que teve o aprimoramento das técnicas, né, e tiveram maiores sucessos, né, principalmente por conta dos hemotórax traumáticos. Então, a gente já entrou um pouquinho na questão da etiologia, vou falar bem rapidamente. Então, assim, a etiologia vai ser qualquer causa, né, que pode causar um processo inflamatório ali entre as pleuras. Então, o hemotórax pode ser uma causa, um empiema pleural crônico, um derrame pleural não tratado, uma pleurite tuberculosa, um pneumotórax crônico, algumas outras causas, né, acúmulo ali de bile por contiguidade, uma pancreatite. Isso aí tudo pode levar a esse processo de encarceramento pulmonar. Entrando um pouquinho mais detalhado aqui na questão da patologia, né? Então, antigamente eles acreditavam que era o acúmulo de fibrobraço, poderia ser apenas quando acumulava, né, sangue. Já foi visto, né, que qualquer, né, líquido ali que vai irritar um pus ou uma bile, até um quilotórax, ele pode precipitar, né, o acúmulo de fibroblasto e angioblastos ali na região. Então ele vai transformar essa parte em exudativo em um tecido. Então um tecido é pobre em células, mas ele vai ser rico em colágeno, né, e isso aí, essas fibras, né, elásticas é que vai favorecer aí a comprimir, né, o pulmão e formando esse componente mais fibrótico. Então, às vezes, um contato na pleura parietal, às vezes pode ser até mais intenso do que com a pleura visceral. A gente, né, às vezes não consegue um plano de clivagem melhor que em relação a essa pleura. Bom, então é às vezes muito mais fácil a gente fazer a remoção, né, dessa pleura que está em contato com o pulmão. Então, dando continuidade, né, o quadro clínico vai ser bem variado, porque vai depender muito da etiologia, né? Se foi um trauma, se foi um processo infeccioso, né, um parapneumônico complicado que virou um empiema. Mas bem, assim, na fase inicial, normalmente vai ser associado a febre e dispneia. Esses vai ser os principais sintomas, além da dor torácica, né, por conta do líquido irritando ali a pleura. Então essa dispneia também vai ter esse componente de ventilatório dependente. Em quadros mais crônicos, né, o paciente às vezes pode apresentar também algum quadro de toxemia e às vezes nos quadros mais extremos até drenagem de pus, né, pelos espaços intercostais, né, processo ali mais crônico mesmo. Bom, além no exame físico, o que a gente vai poder encontrar vai ser uma assimetria torácica, né, um murmúrio vesicular diminuído, uma diminuição também do frêmito tóraco-vocal, uma maciçez na percussão. Esses vão ser os principais achados assim no exame físico.
Além, às vezes, pode ter até um histórico também de uma perda de peso nos casos mais crônicos, devido à desnutrição e o quadro infeccioso, né? Bom, o diagnóstico, é, assim, a gente tem a parte, né, de imagem e a parte, talvez, propedêutica. A radiografia de tórax vai dar já uma ideia, né, importante para a gente, mas assim, a tomografia que ajuda a definir aí o tamanho, né, do problema, do cometimento pleural, né, e às vezes a gente vai conseguir ver aí, né, alguns componentes antigravitacionais aqui uma fase do empiema, né, algumas coleções, e na outra janela a gente pode ver até um espessamento pleural, né, que seria a própria carapaça. Além disso, o exame de imagem, a tomografia é essencial para a gente avaliar também o pulmão contralateral, para a gente ver se ele não tem nenhum sinal de alguma outra doença, uma tuberculose, uma bronquiectasia, uma fibrose pulmonar. Então, o parênquima pulmonar contralateral estar sadio vai ser o principal fator prognóstico, né, para a cirurgia de decorticação pulmonar. Bom, falando além dos exames de imagem, a questão da propedêutica, né, a toracocentese, pode ser essencial às vezes para a gente avaliar, né, o líquido pleural. Então a gente faz a punção, avalia se é um pus, ou então se é um líquido parapneumônico complicado. Isso também a gente já vai ter ou hemotórax, um quilotórax. Então isso a gente já vai também ter um fator prognóstico, né, relacionado a esse tipo de líquido. Em relação a exames laboratoriais, né, o básico mesmo, pré-operatório para os pacientes, mas assim, lembrar também de solicitar albumina, por ser uma doença mais crônica, o paciente pode estar mais desnutrido e o paciente será submetido a um procedimento de grande porte. Então, continuando falando aí da parte das indicações cirúrgicas, né, antigamente eram 4 principais, hoje em dia a gente mantém essas, acrescentam poucas, né? Então, que seria o homeotórax organizado, o hemotórax infectado, o empiema pós-traumático, né? E outras indicações seriam as fístulas broncopleurais persistentes ou fístula esôfago-pleural. Seriam aí as principais indicações dessas decorticações. Além que a gente pode colocar a sequela da tuberculose, às vezes um quilotórax, uma doença pancreática ou uma pleurodese, né, por talco. Esses são bem mais raros de aparecer. Então os mais comuns são aqui no nosso meio, principalmente, seriam as infecções bacterianas mais crônicas, né, com derrame pleural, que não resolveram. Então também é importante essa divisão que se traz dependendo da fase onde se opera o caso. Então tem a decorticação precoce, que seria naqueles casos com um empiema multiloculado e o paciente com hemotórax com coágulos. Então o paciente tem um hemotórax ali com coágulo, o pulmão não expandiu, um empiema multiloculado, ele entraria nessa fase de decorticação precoce. A decorticação em si seria o hemotórax organizado com derrame pleural não resolvido ou então um empiema pleural. Já na fase mais tardia também, né, entraria o fibrotórax traumático, o empiema crônico, um fibrotórax idiopático ou uma tuberculose pleural. Então essas aí seriam as fases do quadro de empiema. Lembrar também que em relação à indicação, às vezes é variado dependendo do estado do paciente, que se trata de um procedimento de grande porte. Então, às vezes o paciente com sinais de toxemia, com quadro infeccioso, a gente tem que levar isso em conta. Às vezes tem que se fazer primeiro uma toracostomia, uma drenagem para tentar melhorar o quadro clínico do paciente, para posteriormente fazer a decorticação, né, para favorecer a reexpansão pulmonar. E ao contrário também é válido, né? Então um paciente com processo não infeccioso, né, que não está com esse sintoma de toxemia, tem que se tentar abreviar o tempo, o mais precoce possível, levar o paciente para ser realizada essa decorticação. Você vai operar ele numa fase mais fácil, uma fase com melhor prognóstico. Em crianças também
tem-se, né, uma tendência à indicação mais precoce por conta da pouca resposta com o dreno torácico. Lembrando que essas indicações, né, também é para favorecer uma alta precoce do paciente, que isso aí é para resolver o processo infeccioso, melhorar a capacidade pulmonar e favorecer a questão da alta hospitalar. E só comentando as imagens, né, em relação à parte cirúrgica, nessa imagem aqui tem de uma videotoracoscopia que o cirurgião realizou, a gente vê aqui um tecido, né, branco recobrindo a pleura parietal e a pleura visceral. Então, assim, a remoção do tecido, quanto mais for retirado, mais limpo, melhor o prognóstico desse paciente, melhor a reexpansão pulmonar. Então, né, deve-se fazer a remoção, principalmente tentar fazer em bloco, se não possível, né, você faz a retirada em duas partes, de todo o tecido que está cobrindo a pleura visceral e que está cobrindo a pleura parietal. Às vezes a gente pode ter mais dificuldade na retirada da pleura parietal, né? A contraindicação, né, que você deve não tentar retirar muito a pleura parietal é em caso de sangramentos mais importantes. Então tá tendo muito sangramento, deve-se evitar, né, forçar a barra para retirada dessas lesões. Lembrar sempre, principalmente na região diafragmática e dos seios costofrênicos, também tem que ser, né, dado uma atenção especial. A cirurgia, né, o espaço, você pode entrar em espaços mais baixos para favorecer principalmente essa retirada mesmo do seio costofrênico, por conta do efeito gravitacional, né, a parte inferior sempre tende a estar pior do que a superior. Às vezes você pode entrar a mão em até 2 espaços, né, no sexto ou quarto, sétimo ou quarto, se o lobo superior também estiver bastante acometido. Bom, só mostrando a imagem então aqui depois da retirada, né, que ele foi retirado tanto a pleura, né, ficou bastante limpo aqui o parênquima, a gente consegue ver bem. Então é um parênquima de uma criança, então quase a gente não vê antracose. Então, e aqui a região parietal. Então isso aí é um fator de bom prognóstico na reexpansão pulmonar. Então no intraoperatório pediu para ventilar, o pulmão expandiu bem, é o paciente que vai sair melhor. Em relação a resultados e assim, a mortalidade dessa doença, na literatura varia de 0 a 5%, né, a mortalidade cirúrgica, né? E assim, as principais complicações é o empema ainda crônico, né, e a fístula broncopleural persistente. Bom, acho que do mais é isso mesmo. Então, o objetivo dessa cirurgia é você melhorar, né, a capacidade pulmonar do paciente e tratar ali a cavidade do processo infeccioso. Bem, acho que é mais para a gente dar uma introdução, falar um pouco mais sobre essas decorticações e deixar aberto para discussão. Obrigado.